Hoje eu quero falar com você que decidiu que em 2025 você vai destravar a sua carreira. E pode ser por qualquer motivo. Se você acabou de sair da faculdade, está começando na profissão, se você mudou de emprego e quer aproveitar todas as oportunidades que aparecerem, ou, pior ainda, se você já está há bastante tempo na mesma empresa e não consegue ter oportunidade de crescimento. Se você ainda não me conhece, eu sou Luiz Eduardo, eu sou mentor de carreiras, consultor de empresas e já ajudei mais de uma centena de pessoas a atingirem seus maiores objetivos profissionais. Nesse vídeo eu vou te ensinar como que em um ano você pode desenvolver a sua carreira de uma forma que você só conseguiria com 5 anos de muito esforço e dedicação. Nem é preciso dizer que no começo da minha carreira eu errei demais, né? E depois de muito errar, eu resolvi observar aquilo que realmente dava certo. Eu comecei a observar as pessoas que eu admirava no trabalho, os grandes líderes que trabalhavam nas empresas que eu passei. Eu comecei a observar suas atitudes, comportamentos, enfim, como eles faziam para crescer profissionalmente. E eu comecei a aplicar aquelas atitudes e comportamentos na minha própria carreira. E isso deu muito certo. O resultado veio rápido, veio muito consistente. E continuei praticando, e nessa prática eu fui buscar a construção de um método. Criei um método de desenvolvimento de carreira e hoje é o que eu aplico com os meus mentorados e é o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. E eu já te digo que uma das coisas que pode estar travando a sua carreira é a busca por mais conhecimento técnico. Então, termina a faculdade, vai fazer uma pós-graduação, procura mais um curso técnico e outra pós-graduação, e isso absolutamente não garante sucesso profissional, não garante alavancagem de carreira. Você tem que pôr na cabeça que a atividade fim, a finalidade de toda empresa é crescer. E para crescer é preciso vender. Então, se com a sua expertise, se o seu conhecimento técnico, você estiver ajudando a empresa, ainda que indiretamente, a vender, ou seja, se você estiver contribuindo para o crescimento da empresa, você vai estar no caminho certo para alavancar a sua carreira. Mas quando eu falo vender, não é vender de qualquer jeito. É preciso conquistar a reputação, é preciso conquistar a fidelidade do cliente, é preciso conquistar respeito do mercado. E quando uma empresa está crescendo, está se desenvolvendo, está vendendo bem, os profissionais que estão proporcionando isso são observados pelo mercado. E você vai aumentar suas chances dentro da própria empresa e também no mercado. E eu quero reforçar que se você estiver contribuindo para o crescimento da empresa, você vai estar mais próximo do reconhecimento profissional. E o reconhecimento profissional vem acompanhado de bônus diferenciado, vem acompanhado de benefícios melhores, vem acompanhado de aumento de salário, promoção e tudo aquilo que você deseja. Então pense no objetivo final. Por que você precisa fazer isso? O primeiro passo é conhecer mais e melhor a sua empresa. Dê atenção a todos os relatórios de diretoria, observe os boletins informativos internos, observe qualquer notícia que sair sobre sua empresa na mídia ou nas redes sociais. Fique atento a tudo o que acontece. Se sinta parte do sistema. Mas presta atenção, aumentar o senso de pertencimento, se sentir realmente parte do sistema, não quer dizer que você tem que fazer todas as tarefas da sua área, que você tem que executar muita coisa, que você tem que demonstrar volume de trabalho. Absolutamente não é isso. Você não precisa e nem deve chegar mais cedo no trabalho, trabalhar de fim de semana, a não ser que seja numa emergência ou num caso absolutamente excepcional. Muito menos você deve assumir as responsabilidades dos seus colegas para mostrar que você está fazendo mais. Foque no que realmente importa, conheça as prioridades da sua área, conheça as prioridades da empresa, pense no impacto que cada ação sua pode gerar no resultado final. Essas coisas devem ser executadas primeiro. E para facilitar o entendimento dessas prioridades, vamos para o segundo passo. E é esse segundo passo que vai te ajudar a ser promovido mais rápido. Entenda o trabalho do seu chefe. Observe que ele só vai ajudar a resolver um problema técnico quando as coisas derem muito errado e o conhecimento técnico dele e o poder de decisão forem imprescindíveis para a situação. Normalmente você vai ver o seu gerente ou executivo ocupado com fazer a área funcionar. Ele vai estar, normalmente, fazendo calls com as outras áreas, normalmente pares, negociando prazo, negociando recurso, entendendo o que cada um está fazendo, buscando alinhamento e convergência para dar o resultado que precisa ser dado. Outra atividade muito comum para os gestores gerenciais é as participações em reuniões estratégicas. Nesse momento ele está falando com níveis acima do dele, provavelmente diretoria, e nessas reuniões se discute meta, se discute plano de ação, se discute estratégia para 1 ano, 2 anos, às vezes até 5 anos, e ele tem que estar muito focado nisso, ele não está preocupado com a ação técnica que está acontecendo lá na ponta. Outra atividade importantíssima que provavelmente seu chefe faz e você deve ver
É ele encostado em algum colega seu, às vezes em você mesmo, dando uma orientação de como providenciar um documento, de como fazer um relatório ficar mais apresentável para uma reunião de diretoria, enfim, mostrando como usar os dados, o que fazer com os dados para que ele tenha uma utilidade estratégica dali para frente. Isso é muito gerencial e depende muito pouco do conhecimento técnico específico. E se você olhou para as funções do seu chefe, como eu acabei de sugerir aqui, você provavelmente percebeu que o profundo conhecimento técnico que você tem e continua buscando não ajuda a negociar prazos e negociar recursos com os seus pares, não ajuda a ter um bom desempenho numa reunião estratégica com a diretoria, onde vai se falar de meta, onde vai se falar de estratégia, e provavelmente também não vai te dar habilidades de comportamento, de relacionamento, para orientar melhor um colega, para dar um feedback para um funcionário, para ajudar ele a ter uma visão estratégica da empresa melhor. Então, se você entendeu bem qual a diferença da visão operacional aqui e da visão de gestão, é hora de você começar a se colocar numa posição que você ajude o seu chefe a atingir os objetivos dele, a realizar os objetivos dele e, eventualmente, poder ser um backup assim que ele precise, né? Tendo o mesmo tipo de visão, tendo o mesmo tipo de comportamento. E assim você se coloca na linha de sucessão. Mas a sucessão sua na empresa, a sua progressão de carreira, a sua evolução, não pode depender só do seu chefe. Você tem que se posicionar bem para toda empresa. E agora nós vamos falar de um ponto super importante. Você precisa se vender bem nas reuniões para ser conhecido por toda a organização. Se você quiser saber mais sobre como acelerar sua carreira e ter um guia para você adquirir as habilidades necessárias para o teu sucesso profissional, eu tenho vagas abertas na minha mentoria. Então, manda uma mensagem pelo Instagram que alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e vai te ajudar a se tornar o nosso mentorado. Então vamos lá. Pensando em qualquer reunião, primeira coisa é reforçar sua reputação. Para reforçar sua reputação, você não pode ir numa reunião despreparado. Então, se prepare como? Primeiro, conhecendo a pauta. E aí eu ouço muito, mas Luiz Eduardo, a maioria das reuniões que eu participo não tem pauta. Não tem problema. Entenda qual é o motivo da convocação da reunião, conheça bem os temas que devem ser discutidos para você participar bem, para você ir preparado. E se preparar significa ler, pesquisar, ver em que pé que está cada projeto, eventualmente que seja discutido lá, mas enfim, esteja preparado para a reunião. Segunda coisa, chegue no horário. Segunda coisa da fase pré-reunião, chegue no horário. E chegar no horário não significa chegar em cima da hora, chegar correndo, esbaforido, entrando na sala como se estivesse perdendo o trem. Significa o seguinte, chegue adiantado para escolher o lugar, para entender a sala, para saber onde está cada pessoa que interessa, inclusive aquelas pessoas que mais interessam na sala. Sempre tem aquele que vai dominar a reunião, que é aquela pessoa que você deve estar preocupado, pelo menos atento, em se vender bem. Então, tem um chavão meu que quem me acompanha há mais tempo conhece, que é 5 minutos adiantado, você já está atrasado. Não chegue meia hora antes, que vai parecer que você não tem o que fazer. O negócio é o seguinte, chegue com tempo hábil para se organizar, cumprimentar um, cumprimentar outro, eventualmente tomar um café e você entra na reunião. Obviamente eu estou falando de reunião programada e de maior porte. Outra coisa no pré-reunião que você tem que pensar é dress code. Como que a maioria das pessoas dessa reunião vai estar vestido? Isso importa. Então, se comporte da maneira que aquelas pessoas te reconheçam como um profissional de valor. Eu sempre falo o seguinte, se vista hoje, se comporte hoje, de acordo com o cargo que você quer ter amanhã. Então, pense nisso. Como você quer ser percebido. Isso ajuda a construir sua reputação. Começou a reunião. Não perca a oportunidade de falar, mas não fale por obrigação. Então, pense o seguinte, eu tenho que ser oportuno, eu tenho que falar aquilo que realmente interessa para o grupo. Eu tenho que falar coisas que soam bem, e não para agradar, para puxar saco, mas que são valorizadas por aquelas pessoas de maior importância que estão na mesa, certo? Então, eu tenho exemplos assim fantásticos. Tem um meu que eu fui participar de uma reunião de sustentabilidade quando eu trabalhava no Banco ABN Real. Sustentabilidade era uma bandeira, um valor forte do banco, e eu era gerente geral de agência. E eu fui participar de uma reunião na Matriz e mostrei que eu conhecia bastante coisa de sustentabilidade, conhecia muito de sustentabilidade. Me posicionei algumas vezes,
um diretor lá, que era o diretor de sustentabilidade do banco, me chamou no final. Diz, Eduardo, vamos bater um papo? Aí perguntou o que eu fazia tal, no banco, e quanto tempo eu tinha de banco tal, sabia que eu era gerente geral, me convidou para almoçar. Nós fomos almoçar não naquele dia, no outro dia, e nós pegamos um relacionamento muito bom e a minha agência se consolidou como uma agência ligada à sustentabilidade do banco, gerando muito negócio, dando muito resultado, me dando muito bônus por isso. Então, não perca a oportunidade de falar, mas não fale por falar. A terceira coisa é o pós-reunião. Se comprometa com o que foi decidido na reunião. E se não ficou nada decidido, demonstre na reunião que você não entendeu. Pô, podemos falar dos próximos passos? O que você espera, né, de cada um aqui, de mim principalmente, né? Eu vou fazer isso, isso, isso. E de fato se comprometa com a reunião. Mostre que você não passou lá para cumprir tabela, para ter presença, para ser visto e nada disso. Né? Esteja atento na reunião. Atenção, se a reunião for online, hoje cada vez mais, né, ou diminuindo agora, mas tem muita reunião online ainda, as coisas valem do mesmo jeito. Se preocupe como você aparece, aí entra a iluminação, câmera aberta, o microfone, se está sendo ouvido, se não está sendo ouvido. Pense no dress code também. Como que eu estou vestido? Não é porque eu estou em home office, por exemplo, que eu tenho que estar de qualquer jeito, com um ambiente aqui relaxado. Né? E o ambiente da sua casa, todo mundo sabe que não tem problema ser o ambiente da sua casa. O que não pode estar bagunçado, estar feio. Né? Ou você ser pego desprevenido e ficar com aquela desculpa de câmera fechada porque cai a conexão, aquelas coisas assim. Então pense bem nisso. Reputação é tudo aquilo que você vai se preparar para fazer. A sua diferença, demonstrar, fazer a diferença é como você se posiciona durante a reunião e o seu comprometimento vai ser demonstrado com o pós-reunião. O que nós vamos fazer com isso? E se comprometa, eu vou fazer isso, tal, seja lá o que for. Você viu aqui que um profundo conhecimento técnico e um grande volume de trabalho não são diferenciais de carreira. Então, o que vai te diferenciar é a parceria que você vai estabelecer com o seu chefe, a maneira estratégica como você vai encarar as prioridades da empresa e como você vai participar de reuniões de modo a ser conhecido em toda a organização. E para saber mais sobre reuniões, estou deixando um vídeo aqui sobre os 12 passos para a reunião perfeita.